Bom dia, alunos. Espero que estejam bem. Vamos agora começar uma rotina de aulas online. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sistema sensorial. Esse capítulo ele fala sobre coordenação e regulação. E o tema de hoje é o sistema sensorial. Esse sistema sensorial ele é diretamente ligado ao sistema nervoso, né? Ele é que é responsável pelos nossos sentidos, né? A visão, a audição, a olfação, a gustação e o fato. Essa imagem aí mostra a interação entre esse sistema sensorial e o sistema nervoso. Com relação à função, esses sistemas aí, os sentidos, desculpa, eles permitem não somente que o organismo possa se relacionar com o meio externo, como também perceber muitas vezes alterações do nosso próprio meio interno, né? Então ele é importante tanto para a gente se relacionar com o meio externo, quanto para perceber alterações no meio interno. O sistema sensorial ele é formado por determinados centros nervosos no cérebro, também pelas vias condutoras, aí, né, os nervos, né, e por receptores. Esses receptores podem ser de quatro tipos. A gente tem os fotorreceptores, que vão captar estímulos luminosos. A gente tem os termorreceptores, que vão captar estímulos térmicos. A gente tem os quimiorreceptores, estes vão captar estímulos químicos. E a gente tem os mecanorreceptores, aí, que vão captar estímulos mecânicos, né? Na imagem a gente consegue ver aí que eles são receptores que têm morfologicamente, né, eles são diferentes esses receptores. A visão, na visão a gente vai ter os receptores do nosso sentido, são os olhos, né? Os globos oculares. Cada globo ocular possui três túnicas. A primeira túnica, a mais externa, é chamada de esclera. É a parte branca do olho, né? Ela cumpre uma finalidade estrutural de sustentar e proteger as camadas mais internas. A túnica intermediária é a chamada de coroide, né? Ela é responsável pela nutrição e oxigenação do globo ocular. Ela tem uma parte que é muito pigmentada, que é chamada de íris, né? E na íris ela tem um orifício e esse orifício é chamado de pupila. A pupila controla a entrada de luz dentro do olho. Por fim, a gente tem a túnica mais interna, que é a retina, né? A retina que vai ter a função de captar e formar as imagens do objeto, né? Na retina aí destacam-se os fotorreceptores conhecidos como cones e bastonetes. Esses fotorreceptores aí, os bastonetes, eles são células, né, com grande sensibilidade à luz, que vai permitir a percepção de forma e contraste entre claro e escuro, em preto e branco. Então esse receptor é um receptor muito sensível à luz, só que ele só consegue enxergar o claro e o escuro. A gente tem o outro receptor chamado de cone. Esse cone ele é menos sensível que os bastonetes, mas eles possuem pigmentos que são denominadas fotopsinas e eles permitem a percepção de cor. Isso é interessante porque a gente percebe que quando tem pouca luz, tudo fica preto e branco, né? Tem um ditado que fala que à noite todos os gatos são pardos, né? Porque geralmente no escuro a gente não consegue enxergar cor. A gente enxerga forma porque os bastonetes eles têm uma sensibilidade à luz maior do que os cones. Então a gente enxerga forma, mas não consegue enxergar cor. Existem outras estruturas do globo ocular. Uma dessas outras estruturas aí é o cristalino, né? O cristalino é uma lente biconvexa que dá nitidez e foco à imagem.
Essa lente é ela que vai convergir os raios luminosos que penetram no olho para um mesmo ponto na retina. Existem também os humores ópticos, né? Que são os líquidos, né? Eles são dois. Existe o humor aquoso e o humor vítreo. Todos esses humores aí, a composição química deles são semelhantes ao do plasma sanguíneo. O humor aquoso é aquele que vai preencher a câmara do olho. Ele vai preencher o espaço existente entre a córnea e o cristalino. E o humor vítreo vai preencher a câmara posterior do olho. Logo atrás do cristalino, então, vai estar o humor vítreo. Essa imagem a gente consegue ver as regiões, né, do globo ocular. A gente consegue ver aonde está o humor vítreo, né, o nervo óptico, a retina, a coroide, a esclerótica. Tudo muito visível nessa imagem aí. Além disso, a gente consegue perceber a região, né, da retina onde ficam dispostas aí as células que fazem a recepção da luz, né? Os fotorreceptores de luz. Como é que funciona então? Qual que é o mecanismo da visão? De maneira resumida, a luz proveniente do meio externo vai penetrar em nosso organismo atravessando a córnea, o humor aquoso, o cristalino, o humor vítreo e vai se convergir para o mesmo ponto sobre a retina. Nesse ponto vão se formar imagens menores e invertidas dos objetos. Com a formação das imagens e a sensibilização das células nervosas da retina, os impulsos vão ser conduzidos pelo nervo óptico até o córtex cerebral, onde vão ser processados e interpretados. Eu listei algumas doenças aqui relacionadas à visão, né? A primeira que eu listei é a catarata, que é a perda da transparência do cristalino. Depois eu coloquei a presbiopia, que é chamada de vista cansada, né? Que é a perda da capacidade de acomodação do cristalino. O glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular devido ao aumento do volume do humor vítreo. A miopia, que é quando os raios luminosos vão convergir para um ponto situado antes da retina. Isso acontece quando o globo ocular é mais largo que o normal. E a hipermetropia, que é quando os raios luminosos vão convergir para um ponto localizado depois da retina. Neste caso, o globo ocular é mais curto que o normal. Já o sentido da audição, os receptores estão localizados em nossas orelhas, né? Ou antigamente chamado de ouvido. Na espécie humana, ele pode ser dividido em 3 orelhas. A orelha externa, que é formada pelo pavilhão auditivo e pelo miato acústico externo, que termina na membrana timpânica. A orelha média, que é a cavidade do osso temporal, onde se encontram 3 ossículos, o matelo, a bigorna e o estribo. Possui um canal que liga a faringe, também conhecido como tuba auditiva. E a orelha interna, que é conhecida como labirinto, e pode ser dividida em duas partes, né? A cóclea, que é relacionada com o sentido da audição, e o vestíbulo, que é relacionado ao equilíbrio corporal em relação ao centro de gravidade. Como é que é o mecanismo da audição? Olha só, as ondas sonoras elas são captadas pelo pavilhão auditivo e vibram a membrana timpânica, que vai transmitir aos ossículos matelo, bigorna e estribo. Essas vibrações são transmitidas à cóclea, fazendo vibrar a membrana do órgão espiral, que vai estimular as células sensoriais que se encontram logo abaixo. Os impulsos nervosos vão ser levados por meio do nervo coclear até o centro de audição do cérebro, onde vai ser interpretado. A olfação, os receptores do nosso sentido do olfato são os quimiorreceptores, que são representados por células sensoriais localizadas na mucosa olfativa, na porção mais superior da mucosa nasal. Como é que isso funciona? Como é que é o mecanismo da olfação? Bem, as moléculas dispersas no ar elas vão penetrar nas cavidades nasais, entrar em contato com as células sensoriais, estimulando-as, né? Vão gerar impulsos nervosos. Esses impulsos vão passar para os axônios e chegar até o bulbo olfatório, onde vão ser interpretados. A gustação, os receptores também são quimiorreceptores denominados corpúsculos gustativos, que são localizados no interior das papilas linguais e podem ser de 3 tipos.
Existem as papilas caliciformes, elas são maiores, as maiores papilas linguais, né, são de 6 a 13. São classificadas como papilas gustativas, pois nelas se encontram os corpúsculos gustativos. Existem as papilas fungiformes, que têm a morfologia semelhante às cogumelos, também são classificadas como papilas gustativas. E existem as papilas filiformes, que são papilas táteis, né? Uma vez que elas se relacionam com a percepção tátil do alimento. Se ele é duro, se ele é pastoso, se ele é frio. Como é que funciona a gustação, né? Ao ser colocada sobre a língua, as substâncias dissolvidas na saliva penetram na papila gustativa através dos poros gustativos e vão sensibilizar os corpúsculos gustativos. Vão gerar impulso nervoso que vão ser levados aos centros nervosos do córtex cerebral. Por fim, a gente tem o tato, é o sentido que nos permite perceber sensações de dor, calor, pressão. Os receptores táteis são encontrados nas vísceras, nos músculos, nos ossos e na pele. Eles podem ser classificados em corpúsculos de Meissner, que é encapsulado, são frequentes na derme, na palma da mão e na planta dos pés. A gente tem os corpúsculos de Krauss-Ruffini, eles são frequentes na pele, mucosa da boca e órgão genital. E o corpúsculo de Vater-Pacini, que são encontrados aí nas camadas mais profundas da pele, no tecido conjuntivo, incluindo as vísceras. E existem terminações nervosas livres, né? Essas não são encapsuladas, são responsáveis pela sensação de dor, frio e calor. Aí a imagem aí desses corpúsculos aí e da pele com esses receptores. Eu deixo para vocês agora uma atividade de compreensão. Alguns vídeos são de vídeos da Discovery Channel. Existem um vídeo sobre visão, um sobre olfato e paladar, um sobre pele, com o sentido do tato, e um sobre audição. São bem interessantes e é uma atividade boa para fazer a revisão do conteúdo. Eu coloco como observação aí no final que vocês façam os exercícios disponibilizados e eles têm o gabarito comentado. Então, qualquer dúvida, vocês vão ter o comentário no gabarito. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até mais e abração.